E amanhã, gente, é um dia muito especial para nós, porque a Eucaristia é o centro da nossa fé. A Eucaristia é o centro da nossa vida cristã. Santo Agostinho vai dizer que nas mãos do sacerdote, como no seio da Virgem Maria, Jesus se encarnou. E a Eucaristia é a celebração dessa carne, essa carne de Jesus que é dada por mim e por você para a nossa salvação. E Santo Agostinho, doutor da Igreja, diz que nas mãos do sacerdote, como no ventre de Maria, Jesus se encarnou. E de verdade, a encarnação e a transubstanciação são realidades que têm o mesmo princípio. Cada vez que o sacerdote eleva o pãozinho a hóstia e diz: isto é o meu corpo, é de novo o momento da encarnação de Jesus que nós estamos vivendo. Que é isso, Ana Paula? Que história é essa? A encarnação já aconteceu e a transubstanciação é outra realidade. São realidades diferentes, com os mesmos princípios e com a mesma manifestação do amor de Deus. É um Deus que se faz carne, que se fez carne no ventre da Virgem e se faz carne sobre o altar para nos amar, para nos salvar, para nos resgatar, para nos consolar, para nos alimentar. E quando o sacerdote pronuncia as palavras, o princípio é o mesmo, porque ocorre também a mesma ação do Espírito Santo que fez com que Maria gerasse Jesus, tivesse Jesus encarnado no seu ventre. Lá em Lucas 1,38, a gente vê a narrativa onde o anjo diz que a sombra do Altíssimo virá sobre ti e conceberás e dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus. É a obra do Espírito Santo sobre o corpo de Maria, fazendo com que a carne de Jesus fosse gerada dentro do seu ventre. Nas mãos do sacerdote, quando ele diz: eis aqui o meu corpo, é de novo a ação do Espírito Santo, que a gente não consegue ver, e que o corpo fica sendo, e que a hóstia não muda de textura, não muda de gosto, não muda de aparência, mas ali a sombra do Altíssimo repousou, e já não é mais trigo, e sim carne. A mesma carne gerada no ventre de Maria. Por isso nós dizemos que Maria é a mãe da Eucaristia, porque Maria é a mãe dessa carne. Maria é a mãe desse verbo, dessa palavra que se tornou carne no seu ventre pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo age. Maria consentiu, dizendo: faça-se em mim, segundo a tua palavra. O sacerdote age, ergue a hóstia e diz: isto é o meu corpo. A ação do Espírito está na palavra. E por esta palavra, tudo se modifica. E por essa palavra, tudo se transforma. E o que era impossível se torna possível, real. Porque celebrar, minha gente, o sacramento da Eucaristia não é celebrar uma lembrança, é celebrar o Cristo encarnado. Em latim, se a gente pegar a expressão faça-se em mim segundo a tua palavra, eu não sei falar em latim, mas eu estou lendo um livro do padre Júlio Maria,
ele traz muitas expressões, muitas coisas em latim. E em latim, que é a língua mãe do cristianismo, faça-se em mim segundo a tua palavra, e isto é o meu corpo, são expressões que em latim têm ambas 5 palavras. Coincidência ou evidência? Na força de 5 palavras, o Verbo se faz carne. Se encarnou no ventre de Maria, se encarna no altar. A cada dia, em cada celebração, cada vez que o sacerdote pronuncia 5 palavras. Isso é o centro da nossa fé. Isso é o centro da nossa vida de religião. Isso não se pode separar. O consentimento para que Jesus se tornasse carne veio de Maria. A operação para que Jesus se tornasse carne vem da ação do Espírito Santo de Deus. Mas é ela que nos ensinará a amar Jesus e a Eucaristia. Quem não tem Maria, não tem Eucaristia. Perceba que os nossos irmãos protestantes não quiseram perder a Eucaristia. Tanto é que ainda hoje, como eles não são obedientes ao Papa, eles não celebram santas missas. Mas eles fazem celebração do pão. Não acontece isso? Tem lá um suquinho de uva, o pãozinho que é repartido entre os irmãos. Mas eles perderam Maria. E porque perderam Maria, perderam a Eucaristia. Não se tem Eucaristia sem Maria. Porque ela é a mãe da Eucaristia. E porque temos a Eucaristia, temos também as aparições de Nossa Senhora. Se não fosse a Eucaristia, o cristianismo, Jesus, seria um personagem histórico. O cristianismo seria uma religião do passado, de um tempo, de uma época. Mas porque temos a Eucaristia, por Maria, temos então uma fé viva, uma fé nova, uma fé renovada a cada Santa Missa. Por isso, quem perde Maria, perde também a Eucaristia. Lutero não queria perder a Eucaristia. Lutero queria lutar contra algumas coisas que realmente poderiam estar erradas no proceder da igreja. Mas ele foi contra o centro. A gente não poderia se aproximar da Eucaristia se Deus não preparasse para nós 3 véus da Eucaristia. Eu quero te dar um exemplo. Pensa num dia de sol escaldante, a pino. Veja se você consegue, a olhos nus, olhar diretamente para o sol. Consegue, gente? Sol a pino, Itaperuna, quando tem um sol para cada um. Aquele sol que brilha, brilha, brilha. A gente não consegue olhar diretamente para o sol. A gente precisa colocar a mão, ou colocar um óculos. A gente precisa se proteger de alguma forma, porque a luz é muito mais forte do que os nossos olhos conseguem suportar. O mistério da Eucaristia carrega tanta luz, que é o próprio Jesus, que Jesus precisou escondê-lo.
Jesus precisou escondê-lo de 3 maneiras, com 3 véus. O primeiro é o véu da própria substância. Quando Jesus toma um pão, parte o pão, entrega aos seus discípulos e diz: isto é o meu corpo. Jesus estava se escondendo naquela substância, para que nós pudéssemos todos nos aproximar dele. E ele se esconde no pão, símbolo daquilo que era repartido com todos. A primeira forma, o primeiro véu que está diante dos nossos olhos é a própria hóstia branca. Ela esconde a luz de Jesus, para que a gente possa se aproximar. O segundo véu que é colocado na Eucaristia, para que a gente consiga se aproximar, é o véu da verdade, simbolizada pela palavra da igreja, pela obediência ao Santo Padre e o Papa. Por isso Jesus disse isso aos discípulos e disse que os discípulos fariam isso em memória dele. Jesus não deixou essa realidade ser feita de qualquer maneira. Jesus sabia que precisava existir uma unidade, porque o amor busca a unidade. E quando Jesus buscou esta unidade, ele quis se esconder na verdade da igreja. E é por isso que alguns irmãos nossos não podem comungar. Porque para essa comunhão de fato acontecer, a gente precisa ter a mesma condição. Que condição? Somos pecadores, fracos, miseráveis, precisamos da graça de Deus. Mas precisamos ter a condição de desejar estar fora do pecado. Por isso, alguns irmãos que vivem a situação de segunda união, eles não podem comungar porque eles não estão em unidade com a palavra da igreja. Sobre o casamento, que é um sacramento. Nossa, isso é injusto, isso não devia ser assim. Eu conheço alguns casos que eu poderia dizer assim, são pessoas tão boas, de uma vida tão íntegra, tão reta, tão digna, que deveriam sim receber Jesus na Eucaristia. Mas eu conheço tantos outros, em número tão maior, que não deveriam mesmo receber Jesus na Eucaristia, porque não o amam como deveria, porque não servem, porque não se entregam, porque não adoram. A igreja não quer com isso tirar Jesus da vida de ninguém. A igreja quer com isso convidar-nos a vigiar a nossa vida para não perdermos a comunhão. Mas ainda que os nossos irmãos de segunda união não possam comungar, eles podem adorar a Jesus. E na adoração, eles podem fazer comunhão com Jesus. Falta substância. Falta a comunhão com a palavra da igreja. Mas por que é que esses nossos irmãos
de segunda união, ou de alguma situação que impede de receber Jesus Eucarístico, conseguem adorar a Jesus por causa dela. Porque ela é o terceiro véu da Eucaristia. O primeiro é a substância, o pão. O segundo é a verdade, que nos é falada, declarada pelos papas, que são a pessoa do Cristo que fala. Quem é o Cristo que fala? É a igreja, é o Papa, que nos dá os dogmas, as doutrinas, os ensinamentos, as encíclicas, nos direciona. E o terceiro véu é a Virgem Maria, que é o amor. E porque o terceiro véu é a Virgem Maria, nela, quem perde a substância, quem perde a comunhão com a verdade da igreja, não está apartado de Jesus. Porque existe o amor, o terceiro véu, que vem para nós pela Virgem Maria. É tão lindo viver esta realidade. É tão especial viver esta realidade. Por isso nós não podemos perder Maria. Porque ela é que nos faz estar com Jesus, uma vez que dele somos irmãos. Somos irmãos. E se somos irmãos de Jesus, somos nascidos desse ventre espiritual. O ventre que gerou a Eucaristia. O ventre que me gera espiritualmente. O ventre que te gera espiritualmente. É em Maria que nós precisamos entender e amar Jesus e Eucaristia. É nela que nós vamos também poder dizer: faça-se em mim, segundo a tua vontade. Foi ela quem primeiro disse esta realidade. Foi ela quem primeiro disse sim a Jesus e Eucaristia, quando ele se tornou carne dentro do ventre dela. E é ela que continua acolhendo a mim, que posso receber Jesus Eucarístico, mas acolhendo a você, que não pode comungar, mas que não é impedido de adorar. E aonde te faltar a substância, o pão, a matéria, não te faltará a graça, porque ela é a medianeira de todas as graças. E eu não estou querendo com isso amenizar nenhuma situação. Não, eu não estou amenizando nenhuma situação. E eu não estou dizendo que a igreja está errada nessa condição. A igreja não erra, porque é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer é que não existe separação. O que eu quero dizer é que onde o amor está, a unidade também está. E Maria é o terceiro véu da Eucaristia. Por isso, para amar a Eucaristia, é preciso amar Maria. Quem não ama Maria, perde a Eucaristia. Você que está aqui, vivendo esta realidade, você que está aqui vivendo esta realidade, não podendo comungar, você ainda tem muito mais do que os nossos irmãos separados, que perderam a Eucaristia, não por uma situação de vida, perderam a Eucaristia porque perderam Maria. Perderam a Eucaristia porque perderam a mãe da Eucaristia. Não perca Maria da sua vida. Não perca Maria da sua história. Ela sabe muito bem que para amarmos a Eucaristia, temos que aprender a fazer o que Jesus nos diz.
Ela disse assim aos serventes em bodas de Caná. E ela diz assim para mim e para você também hoje. Que estamos às vésperas de celebrar Corpus Christi novamente. E não é um dia que a gente precisa celebrar sem entender a essência da Eucaristia. A gente precisa celebrar Corpus Christi entendendo que é o corpo de Cristo que nos é dado. O corpo que no ventre de Maria foi formado é o corpo que nas mãos do sacerdote nos é dado. É o corpo que dentro de um tabernáculo, dentro de um sacrário, fica escondido para acolher-nos. Acolher-nos com esta realidade. Aonde o pão vai atualizar a nossa religião. Aonde a substância vai fazer Jesus se encarnar hoje. E o Jesus que se encarna hoje é um Jesus que faz milagres hoje. E que quando eu comungo, eu levo ele para minha casa. Eu levo ele para os meus. Que quando eu não comungo, mas eu adoro, eu levo o fruto dessa adoração para os meus. Eu levo o fruto desta adoração para a vida. Maria sabe que sem Eucaristia a gente não vive. Não caia na esparrela de querer viver uma vida de fé sem Eucaristia. Você pode não poder comungar a substância, mas não deixe de fazer comunhão com Jesus Eucarístico, sendo um adorador, uma adoradora. Aquele que se coloca diante de Jesus como Maria, para dizer: faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Faça-se em mim, Senhor, o teu querer. Ainda que parte de mim não possa fazer toda a tua vontade, naquilo que o Senhor pode, faça, Senhor. Haja, Senhor. Maria é aquela que nos faz ter proximidade com Jesus Eucarístico. Ela nos faz ter proximidade com Jesus Eucarístico. Por isso, amanhã, ao celebrar Corpus Christi, entenda, ao estar diante de um sacrário, ao estar recebendo a hóstia consagrada, a estar diante de Jesus Eucaristia, entenda que assim como existem 3 véus que nos fazem aproximar de Jesus, o véu da substância, que é a própria hóstia, o véu da verdade, que é o próprio Papa, e o véu que é Maria, que é o amor divino no meio de nós. E é por isso que Maria nos aparece ainda, porque Jesus ainda está nesta terra. Enquanto houver Eucaristia, haverá a aparição de Nossa Senhora. Porque aonde o filho está, a mãe vai estar. E se Jesus se encarna nas mãos do sacerdote e faz sua morada nos tabernáculos em todo o mundo, Maria vai de fato aparecer em todo o mundo, porque ela não abandona o seu filho. E se Jesus está vivo no meio de nós, se a sua carne está aqui no meio de nós, a mãe virá até nós, porque ela é a mãe dessa carne. Ela é a mãe desse verbo encarnado. As pessoas que acham um absurdo existir a aparição de Nossa Senhora não entenderam o grande milagre da Eucaristia. Como pode uma mãe abandonar o seu filho? Se eu acredito que Jesus está na Eucaristia, eu preciso acreditar que Maria nos aparece por causa da Eucaristia. É por causa de Jesus, que ainda está encarnado no meio de nós. Num grande mistério de amor. Por isso, quando você receber Jesus amanhã, e se você não receber Jesus amanhã, você vai adorar Jesus amanhã. E você vai pedir 3 coisas que vêm da Eucaristia.
Estas coisas vêm da Eucaristia, comungada ou adorada. A primeira coisa é a força, porque Jesus se fez pão, e pão é alimento, e alimento é força para nossa carne. Então, ao adorar Jesus, ao comungar Jesus, você vai pedir a Ele: força, Jesus, pela tua substância. Pela substância que se dissolve na língua e que passa a fazer parte do meu sangue, eu te peço força. A segunda coisa é luz, que vem pela palavra. A luz que ilumina as nossas inteligências. Quem recebe Jesus Eucarístico, quem adora Jesus Eucarístico, é um ser iluminado pela verdade que vem da boca de Jesus. Pede força pela substância. Pede luz pela palavra que você está comungando. Pela palavra encarnada que você está adorando. E terceira coisa, peça amor. E quem nos distribui esse amor é a mãe da Eucaristia. A mãe do Verbo encarnado. O terceiro véu da Eucaristia. Jesus é pão para nos dar força. Jesus é palavra para nos dar luz. Jesus é amor para atrair cada dia mais corações. Se Jesus não se encarnasse novamente hoje, a nossa fé seria morta e vã. Jesus continua chegando no meio de nós. Jesus continua nascendo no meio de nós, se encarnando nas mãos do sacerdote, para fazer milagres, realizar prodígios, para se entregar por nós, para nos consolar, para nos amparar. Por isso amanhã não é dia de celebrar uma lembrança do corpo de Cristo. Amanhã é dia de celebrar a alegria de Jesus que se encarna todos os dias. Todos os dias. E se na primeira encarnação eu e você não estávamos lá para perceber o amor e a alegria da Virgem Maria, na encarnação de cada dia pelas mãos do sacerdote, a gente pode receber força, luz e amor. Porque naquele altar está sendo entregue o corpo do Senhor para cada um de nós. Felizes são aqueles que podem comungar. Felizes são aqueles que podem adorar. Infelizes são aqueles que, perdendo qualquer uma das essências da Eucaristia, perderam tudo. Perderam Maria, perderam a fé na verdade, perderam a força que é Jesus. Que peçamos amanhã que a gente viva todos os dias da nossa vida através da força que vem da Eucaristia. Tá cansado? Pede força na Eucaristia. Tá desorientado? Pede a luz que vem da Eucaristia. Tá desanimado? Tá desiludido? Tá decepcionado? Pede o amor que vem da Eucaristia. Na comunhão e na adoração. E peça com São Padre Pio: ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Vamos rezar juntos para terminar essa live? Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Mais uma vez, ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Amém. E eu quero dizer a você que cada hóstia que se encarna diante dos nossos olhos se encarna no coração de Jesus. Eu tive a oportunidade de ir a Santarém, em Portugal, ver o milagre eucarístico. E lá está comprovado que o pedaço de carne que está dentro daquele ostensório é uma parte do coração. Por isso,
Cada hóstia é o coração de Jesus em nós. Por isso, quando você está diante do sacrário, você está diante do coração de Jesus, que se fez carne para ser força, luz e amor nas nossas vidas. Isso tudo aqui vai passar. A gente só precisa ter força. A gente só precisa seguir a luz. E a gente precisa amar todos os dias da nossa vida, para que a gente possa se encontrar com Jesus, com o coração de Jesus glorioso. Maria, Mãe da Eucaristia, rogai por nós. Maria, Mãe da Eucaristia, rogai por nós. Que amanhã você tenha um lindo dia de Corpus Christi, sendo feliz, porque você está na igreja que tem a essência de tudo, que é o próprio Cristo, força, luz e amor. Obrigada pela sua companhia. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Maria esteja com você todos os momentos da sua vida, na sua casa, na sua família, e que amanhã, diante de Jesus, suas forças sejam renovadas, sua vida seja iluminada e que o amor de Jesus, através de Maria, seja um grande combustível para você vencer a tribulação desse tempo presente que você está vivendo. Porque onde há amor, há cura. A gente já aprendeu isso aqui. Onde há amor, há cura. Amém? Obrigada, Deus te abençoe. Até a próxima.